Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de R-Hit Podcast. Nesse primeiro episódio, entrevistei a fotógrafa Giovanna Schutter, onde ela contou um pouquinho sobre seus projetos Paradiso, Americana e Cartões Postais do Oriente. Me chamo Vitor Damasio e este episódio é produzido por Laís Teixeira. Fique livre para nos mandar sugestões ou opiniões sobre o podcast a qualquer momento no nosso Instagram, @RedStreetPhotography. Muito obrigado e aproveite. Acabei pulando essa parte, mas você é uma pessoa muito pública, você tem muita coisa sobre você, mesmo porque você já tá faz tempo, né, fotografando, já faz tempo que você tem você tem várias publicações, mesmo porque o Paradiso ganhou uma ampla, acho que de todos os seus trabalhos foi o que eu mais achei. Tem muita coisa sobre ele, mesmo porque ele é bonito, né? Ele se refere a uma utopia que nem que a gente vive aqui no Brasil, né? A segurança e tal. E o povo de lá de fora vê isso e fala, nossa, como é que é isso? Como é que funciona no Brasil e tal? Sim. Porque o pessoal aqui mesmo busca esse tipo de moradia exatamente pela segurança, pelo conforto. Sim. E então é muito interessante. Então o pessoal curtiu bastante. Sim. Tá? Esse projeto, eu acho que eu não sei exatamente o que é a respeito dele, assim, mas tipo, toda vez que alguém quer publicar alguma coisa, é tipo. Sobre ele. É isso que vão atrás. E também eu acho que de todas as coisas que eu fiz, eu acho que por enquanto é mais bem acabado, assim. Tipo, eu não terminei de trabalhar nele ainda, tem coisas que eu preciso fazer ainda pra, enfim, pra terminar, pra trazer esse projeto pra exatamente o que eu quero fazer, Sim. mas eu acho que teve alguma coisa a respeito daquilo que enfim, que ressoou com coisas que as pessoas se preocupam já normalmente, né? Mas, enfim. Ele tem uma amplitude, ele é bonito. Eu conheci seu trabalho, primeira vez quando eu comecei a fotografar, através dele, que eu vi ele na Viewfinder e foi a primeira vez que eu ouvi falar assim de você. Mas aí depois eu fui vendo o pessoal, a Larissa Zaidan aqui de São Paulo, ela publicou uma foto sua. Eu falei, não, vou seguir. Aí você foi relacionando, foi postando as fotos no iHate. Eu falei, eu conheço o trabalho dela. Eu conheço, entendeu? E eu não achei a sua publicação no Viewfinder. Eu não sei se o site existe ainda, porque ele é um site muito antigo também. Então, eles fizeram porque eles tinham um esquema de, tipo, meio que. Eles estavam meio que tentando um modelo de negócios novo, assim. O que eles estavam tentando fazer é publicar, tipo, trabalhos e meio que usar a rede deles para outras publicações quererem publicar aquele trabalho, e daí eles iam pegar um corte de quanto a publicação fosse pagar para aquele trabalho, mas tipo, não funciona, eu acho, porque o que acaba acontecendo é que quando as publicações vão publicar um trabalho que já tá pronto, né, que você já foi, fotografou e tipo, é um trabalho pessoal, eles pagam muito pouco, na verdade, né? Então, tipo, tentar pegar um corte dessa grana que eles vão pagar, tipo, acaba não sendo nada. E eles... Eu não achei mais o site, nunca mais vi nada deles no Instagram. É estranho, mas não, pelo jeito que você... Eu não sabia que funcionava desse jeito. Eu acho que era isso. Eu posso estar falando bobagem, porque eu não. Faz tempo que eu não. Sabe, que eu tinha completamente apagado isso na memória, mas agora que eu tô pensando nisso de novo, eu acho que era esse o esquema deles. E. Giovanna, me explica um pouquinho do seu trabalho fotográfico. Como é que você tenta estar sempre fazendo seus projetos, etc. Antes da gente entrar em cada um deles, né? Então, eu comecei a fotografar, tipo, mais seriamente, assim, quando eu tava na faculdade de jornalismo em São Paulo, tava estudando na Casper Libero. E ao mesmo tempo fazia ciências sociais na USP, né, na FFLash. E que eu acabei nem terminando, mas naquela época eu estagiei um tempo no Estadão, daí eu estagiei na CBN e tal. Mas assim, eu tinha uma frustração com o fato de que toda vez que... Tudo que eu achava verdadeiramente interessante, sabe? Tipo, todas as coisas que
sei lá, que eram meio que coisas mais de nuance, assim, sobre a vida. Enfim, sobre a experiência das pessoas de verdade. Eram coisas que nunca era notícia, sabe? Tipo, você tá trabalhando num jornal e eles querem saber qual que é o lead do negócio, entendeu? Tipo, qual que é a coisa mais importante, por que aquilo é uma manchete, entendeu? E, assim, tipo, fiz isso por um tempo e tal, mas eu achava frustrante isso, sabe? De que, tipo, o que eu queria, sobre as quais eu queria falar de verdade não eram, tipo, notícia. E aí, enfim, eu comecei a tipo, ir atrás de coisas que, tipo, no que eu tenho interesse, né? Daí quando eu tava na faculdade, eu acabei fazendo um TCC que eu resolvi que eu ia fazer um vídeo, assim, tipo, multimídia com, tipo, entrevistas e fotografias que era sobre uma ocupação no centro de São Paulo, que, tipo, costumava ser um hotel de luxo, daí virou uma ocupação da Frente de Luta por Moradia. Mas aí, enfim, tipo, comecei a puxar esse fio da meada, né? Tipo, o que eu queria fazer. E aí acabou indo mais pra esse lado mesmo. Daí quando eu vim pra Nova York, eu me formei na Casper. Eu trabalhei um tempinho no Brasil, trabalhei numa revista chamada Pais e Filhos. E aí eu vim pra Nova York pra estudar fotografia, né? Fotografia documental e fotojornalismo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu ia ser, tipo, uma fotojornalista no sentido estrito do termo, assim, sabe? Tipo, cobrir notícia e tal. Mas aí, quanto mais o tempo foi passando, mais foi ficando claro pra mim que eu não tinha temperamento pra isso, sabe? Que, tipo... e que as coisas que me interessavam de verdade não tinham nada a ver com cobertura diária, sabe? Essas coisas. E aí, até hoje eu me lembro, eu fiz um workshop com uma mulher chamada Giorgia Fiorio. Ou Giorgia Fiorio, né? Porque ela é italiana. E aí, essa mulher, ela era muito engraçada. Ela é uma fotógrafa italiana e tal, que ela tem um trabalho bem bacana. E trabalha bastante com preto e branco. Ela usa uma Hasselblad chamada SWC, que é tipo uma pequenininha, assim, que ela não tem o espelho. Sim. Sabe qual que é? Tipo, dela tem um negocinho que parece uma antena de Teletubby, assim, em cima. Ah, sei. E aí... E ela fotografava com aquilo e tal, e ela, tipo, pediu pra gente levar algumas fotos impressas, né? E aí eu levei, sei lá, quais que eram as fotos que eu tinha naquela época. E aí eu levei. E aí ela começou a olhar pras minhas fotos, daí, tipo, ela ficou olhando, não falou nada. De repente ela começou a pegar as impressões, tipo, 8x10, assim, e dobrar. E, tipo, ela começou a dobrar pra fazer a foto ficar quadrada, entendeu? E aí eu fiquei, gente, o que essa mulher tá fazendo com as minhas fotos? E aí ela começou a falar, tá vendo? Você enxerga em quadrado. Você enxerga em quadrado. Por que você tá tentando fotografar em 35? Fotografa em quadrado. E daí eu falei, tá, o que eu faço? Daí ela falou, pega essa câmera aqui. Ela me, tipo, falou pra eu ir no departamento de equipamento da escola e pegar uma Hasselblad. Daí eu falei, tá bom, deixa eu tentar isso aqui. E aí eu comecei a usar, tipo, o filme de médio formato no formato quadrado, e as coisas começou a meio que cair no lugar, assim, sabe? Tipo, o que eu tava enxergando se tornou mais claro a partir do momento que eu comecei a usar aquele enquadramento mesmo, sabe? Tipo, aquele jeito de criar essas relações visuais. E aí eu comecei a usar aquela câmera e acabei fazendo tudo que eu tava fazendo dos meus projetos naquela época naquele formato, né? E isso é mais como, tipo, a minha visão formal se criou, sabe? Eu fui entendendo que tinha alguma coisa a respeito daquele formato que funcionava com o jeito como o meu cérebro tava organizando a realidade, né, na minha frente. E não sei se faz algum sentido. Mas aí
depois que eu me formei lá no SP em 2015, eu comecei a pensar, tipo, o que eu ia fazer depois, né? Depois que eu tinha terminado os meus projetos que eu tava fazendo pro curso. E aí eu comecei a me dar conta de que tinha alguma coisa a respeito do lugar onde eu cresci no Brasil, tipo, uma cidade pequena no interior de São Paulo que é, enfim, afluente, né, e que tem muito condomínio fechado, que era uma coisa que você tinha um mal-estar, eu acho, contido nessa forma de vida, né? Tipo, de viver em condomínio, estudar em colégio particular, e viver indo em shopping, essas coisas. Sim. Que é uma experiência, tipo, que é a experiência comum da classe média alta brasileira, né? Que eu acho que tem um mal-estar nisso, tem um pathos, né? Nessa forma de vida que eu acho que a gente não explora muito, sabe? Eu acho que, sei lá, recentemente teve algumas coisas que começaram a ser feitas no cinema brasileiro e tal, que falam disso, né? Tipo, todos os filmes do Kleber Mendonça Filho são meio que sobre esse mal-estar, né? Mas na fotografia brasileira, pelo menos do que eu conheço de fotografia brasileira, a gente tem muito interesse em, tipo, no sertão, tipo, no Brasil de verdade, sabe? Sei lá, aquela coisa o que é de raiz na cultura brasileira, né? Que, tipo, tudo bem, existe, mas eu acho que no que diz respeito à experiência da maioria das pessoas é meio que uma fantasia, assim, sabe? Tipo, é uma construção. De acordo com uma visão do Brasil que é, tipo, um intelectual de classe média alta que, tipo, quer ter essa visão folclórica do Brasil e, tipo, o que é o Brasil. Sim, o mito, né? Exatamente. E, enfim, tipo, tudo bem, sabe? Tem respeito a quem faz trabalho com esse tipo de temática, mas eu acho que a mim interessa muito mais, tipo, sabe, entender o que é a experiência do Brasil pra, sei lá, para as pessoas que eu conheço, e dois, porque eu acho que é uma classe dominante no Brasil e que, tipo, que tem um tipo de influência específico, né? E, tipo, eu acho que compreender as fantasias dessa classe dominante, tipo, o que essa classe dominante deseja, tipo, o que essa classe dominante vê como um mundo ideal, eu acho que é importante pra entender o Brasil, né? Entender, tipo, de onde que vem as nossas... De onde que vem o nosso mal-estar, né? E... enfim, e aí eu acho que tudo que veio depois disso é meio que uma tentativa de expressar, né? Tipo, de meio que sublimar, pra usar um termo de psicanálise, esse mal-estar. E... enfim, daí teve o Jardim Paradiso, né? Que é onde minha mãe vive. Sim. Que daí eu fiz todas aquelas fotos da arquitetura, do muro, das pessoas Sim. que vivem lá dentro, entendeu? E, tipo, eu acho que a principal coisa daquele trabalho é falar sobre... como dessa duplicidade do muro, né? Tipo, como o muro Sim. tem... o muro é essa membrana que te protege e protege suas posses do que tá Sim. fora, do que, tipo, te ameaça, mas que ao mesmo tempo é aquele elemento que constantemente te lembra da ameaça que você teme, entendeu? Que, tipo, que frequentemente Sim. nem é uma ameaça de verdade, né? Tipo, uma ameaça proverbial, né? Tipo, é o outro, é aquela coisa que vai vir e, enfim...
Tipo, mesmo lá no Paraná, eu não sei como tá agora, mas eu lembro que quando eu tava fazendo essa série, quando eu tava fotografando só 2015, 2016, eu tava dando um rolê com um dos seguranças, como é que ele chamava? Mário. E daí eu perguntei pra ele, mas vem cá, já teve alguma coisa, tipo, de invasão de casa aqui? Tipo, já teve alguma coisa assim? Daí ele falou, acho que nunca teve nada não. E ele tava lá desde o começo, E entendeu? ele tá ali. Não, e assim, e óbvio que essas coisas que as pessoas, tipo, as razões pelas quais as pessoas vão pra esses lugares, elas são reais, né? Tipo, todo mundo que você conversa lá, que, tipo, sei lá, mudou de São Paulo pra um condomínio no interior de São Paulo, é porque, sei lá, foi assaltado na Giovanni Gronchi, sabe, no Morumbi. Uhum. Ou, tipo, sei lá, teve algum tipo de experiência desse tipo que, sei lá, que fez a pessoa pensar, eu tô cansada de ter que ficar, sabe, sobrevivendo esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ter que ficar me preocupando com isso o tempo inteiro, que, tipo, eu acho que é uma preocupação legítima, mas ao mesmo tempo também eu acho que o condomínio, ele é vendido como uma solução pro medo da violência. Pra escape, né? E assim, ele no final agrava, né, os problemas que ele tenta consertar, tipo, enfim, interrompe o tecido urbano, tipo, cria essa coisa de ressentimento e tal. E, enfim, tipo, o que a gente sabe sobre ruas, né, que, tipo, uma rua segura é uma rua que tem bastante gente, né, e, tipo, um condomínio, ele cria ruas, né, tipo, ruas de verdade, as ruas que são fora do condomínio, que não tem ninguém, né, então... Enfim, tem todas essas coisas, né? E também tem a questão de que no condomínio, pra você conseguir existir e ter a experiência daquela fantasia que o condomínio propõe, você precisa conseguir ignorar que tem um muro, né? Você precisa ignorar a zona de contenção. E é uma coisa que é difícil de fazer, né? Porque o muro tá em todos os lugares. Isso... E engraçado que você comentou é que nesse período você falou com os seguranças, e os seguranças de colete, eles andavam armados também? Eles andam todos armados. Então, eles estavam preparados para uma coisa que muito provavelmente nunca vai acontecer. Mesmo porque é em Indaiatuba, né? Indaiatuba é uma cidade tranquila, em certa forma. Relativamente tranquila, né? E como é que foi essa questão de que o pessoal buscando aquela segurança, eles chegaram a ver você com a câmera, eles questionaram você, porque às vezes o povo que tá assim numa situação dessa, eles não gostam de ver câmera, né? Eles ficam meio inseguros e etc. Então, eu acho que assim, que em geral, eu acho que isso vale pra qualquer lugar, assim, eu acho que quanto mais afluente uma pessoa, mais cuidadosa ela vai ser com o que ela... do quanto ela deixa você ver e o que ela deixa você ver, sabe? Mas... eu acho que, assim, como eu te disse, minha mãe mora lá no Paradiso, né? Faz quase 10 anos que ela tá morando lá. Então é aquela coisa um pouco assim, né? Tipo... acesso é meio que sobre as pessoas te enxergarem como alguém que é seguro, né? E eu acho que, assim, lá... O que eu acabei fazendo quando eu tava fotografando é que eu pedi pra minha mãe, me fala quem que é o síndico e me passa o número dele. Porque você tá com um síndico, tá com Deus, né? E aí eu falei com o síndico e tal, e ele era gente boa, né? Daí ele falou, pode fotografar. E daí eu tirei foto do síndico, tirei foto do pessoal que faz a segurança, né? Tipo... E aí, tipo, com isso eu acho que tava tranquilo, sabe? Porque depois que você conhece o pessoal da segurança e os moradores veem que o pessoal da segurança tá tranquilo com aquilo. Tranquilo, então... Daí não tem muito problema, assim. Mas assim, óbvio que, tipo, quando você tá fotografando a casa de uma pessoa, você não quer
tipo, ficar muito em cima, porque sei lá, se uma pessoa estivesse fotografando minha casa meio que do nada, eu ia ficar meio cabreira, sabe? Mas, então, tipo, sei lá, tentar trabalhar rapidamente e tal, mas assim, os retratos são quase todos, tipo, ou é uma pessoa que eu vi na rua, assim, que, tipo, daí você bate um papo, fala o que você tá fazendo, e a pessoa não tende a falar assim, né? E os retratos que são dentro da casa das pessoas são pessoas que, tipo, que a minha mãe conhece, que eu conheço e tal, e que, enfim, que é aquela coisa, tipo, você conhece um, daí vai te apresentando pro outro, enfim, todas essas coisas, né? Mas eu acho que esse tipo de comunidade, tipo, tem essa coisa dos códigos de classe, né? Tipo, de que o acesso lá foi relativamente fácil pra mim, porque, tipo, porque eu sou entendida como sendo uma parte daquela comunidade, né? Que, tipo, que de fato eu sou, né? Porque, enfim, minha mãe vive lá, eu cresci num lugar parecido com aquele, então, tipo, os códigos daquela comunidade são familiares pra mim, né? Então, tipo, é mais fácil. E é interessante que você tirou foto de segurança, você tirou até foto, Da sua irmã, aquela menina que aparece, né? No patinete? A Flora. Ela... Aquela foto que ela tá na luz é perfeita. A foto da moça na cabine da portaria, nossa, aquela foto é perfeita também. E você tem todo esse processo de chegar, conversar, e tem o cartões postais do Oriente. E ali você foi pra Doha, no Catar, e ali eu sei que o pessoal não é muito fã de querer conversar, eles têm uma cultura totalmente diferente. Você se adaptou totalmente em questão dela, né? Você não chegava tanto, você não se aproximava tanto, você manteve mais uma questão de paisagem. É que eu acho que ali são umas... Ali é um princípio um pouco diferente, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele é... Enfim, ele existe no mesmo universo que o Paradiso, mas eu acho que ali é uma coisa um pouco diferente, que é a ideia de que, tipo, qual que é o caráter dessa cidade pra maioria das pessoas que vivem ali, né? Sim. E, tipo, a maioria das pessoas que vivem ali são expatriados, né? Tipo, a gente nem chama eles de imigrantes porque não existe imigrante lá, né? Porque enfim, você tem um contrato de trabalho que é específico, né? Pra um determinado tempo, e daí quando acaba seu contrato de trabalho, acaba seu visto, e a expectativa é de que você vai voltar pro seu país. Mas ali eu acho que eu tava mais interessada na ideia de que pra todo mundo que eu conheço, que vive lá, tem meio que uma coisa de ser um eterno turista no lugar onde você vive, sabe? Então, tipo, sabe, meu pai e minha madrasta moraram lá por 13 anos, eu acho que foi. E assim, a relação que eles tinham com o lugar ainda era muito de, tipo, de alguém que não vive lá, sabe? De alguém que tá separado do lugar numa bolha, assim. E eu acho que, tipo, que isso é completamente por design, assim, sabe? Eu acho que é completamente intencional, de que as pessoas que vão lá pra trabalhar, que é essa classe média alta de colarinho branco, né? Que, enfim, que vai pra lá porque os empregos são bons e pagam bem. Tem essa coisa de viver meio que separado do que é, enfim, a cultura do lugar, o que é o que é as pessoas do lugar. E assim, e de uma maneira que assim, existe uma relação de conhecer a cultura, né? De ir, enfim,
e descobrir, explorar o que é aquela versão do Oriente Médio. Mas daí, assim, o que eu acho muito interessante é que a arquitetura lá em Doha assim, tem algumas coisas diferentes acontecendo na arquitetura lá. Tem os prédios mais antigos que são, tipo, de uma época em que os países do Golfo começaram a se desenvolver, tipo, lá nos anos 70 e tal, Sim. que é um tipo de arquitetura bem específico e bem local e bem interessante, na minha opinião. Mas que também é um pouco do que você vê nos prédios mais antigos de Dubai e tal, que é um movimento arquitetônico bem específico de lá, assim. Mas aí, a partir de, sei lá, do meio dos anos 2000, assim, começou a... Eles começaram a construir muito, tipo, com... Enfim, arquitetos que são mundialmente famosos e tal, e construir essas coisas que são caras, né? Que são bem projetadas, mas que são não necessariamente as coisas mais úteis do mundo, entendeu? Então, tipo, tem... Enfim, tem muitos projetos arquitetônicos lá que são bonitos, mas que acabam não sendo tão utilizados. Mas eu acho que isso é um parênteses. Eu acho que o que eu tava querendo dizer mais é que, tipo, tem essa experiência dessa classe média meio que global, assim, que vive em lugares como Doha, é meio que, tipo, viver dentro de um parque temático sobre Oriente Médio no Oriente Médio, sabe? Uhum. Então, eu não sei se você viu, tem algumas imagens eu acho que são bem... tipo, exemplos claros disso, assim. Tem uma foto que é, tipo, um carrinho de supermercado tipo, do lado de fora de meio que um shopping, assim, que tem umas torrezinhas que parecem uma torre, tipo, de mesquita, assim, sabe? Eu vi. Tem isso, e daí tem aquela foto que é, tipo, que é uma foto que ela é toda roxa, assim, que, tipo, que tem meio que tipo, parece um cenário de um Aladdin de escola, assim, sabe? E você fez um trabalho mais amplo ali relacionado com essa arquitetura e é muito complexo, é um trabalho, você como eu não sei se você só trabalha em projetos ou se você trabalha só em fotos soltas e etc, mas ele transmitiu aquela sensação de que você foi lá, fotografou e como é que eu coloco? Você ainda relacionou aquela mesma utopia que você fez no Paradiso. Sim, eu acho que tem essa relação, com certeza. Eu acho que esses dois projetos são sobre a ideia de como essa classe média alta global, ou aspirante a global, meio que cria essas suas bolhas do que elas consideram um mundo ideal, assim, né? Então, tipo, essa coisa de, por exemplo, no Paradiso ter aquelas casinhas que parecem, tipo, sei lá, um chalé nos Alpes suíços, ou então, sei lá, que parece uma casa na Toscana, ou que, enfim, ou, sei lá, tem, tipo, até mesmo aquela portaria do Paradiso que essa referência a uma casa, uma vila na Toscana, daí tem aqueles ciprestes e tal. E daí lá no Catar, ao mesmo tempo também, ter, tipo, essas coisas essas referências arquitetônicas que são sobre coisas que não estão lá, sabe? Tipo, que é meio que são meio que uma referência a um mundo que não necessariamente existe mais daquela maneira, sabe? E eu acho que isso é meio que
essa coisa de viver em simulações, né, é uma temática que é bem pertinente hoje em dia, porque, enfim, tipo, a gente tem não só essas simulações arquitetônicas, né, essa associação não com o lugar em si, mas com as coisas que não estão mais naquele lugar, e, tipo, viver meio que por... como chama? A gente às vezes esquece as palavras. Viver por procuração, assim, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, tipo, esse medo que é uma coisa que é meio que geral, assim, de tipo, a gente vive numa simulação, né? Essa ideia de que... Desse medo que a gente tem da tecnologia e, tipo, e medo do que isso significa a respeito das nossas próprias vidas, né? Que a gente tá sempre... tem sempre uma coisa intermediária no meio, né? E até, sei lá, tipo, agora no meio dessa crise do coronavírus, a gente ainda tá mais vivendo desse jeito ainda, que é de... Enfim, tipo, de se comunicar através dessas interfaces digitais, né? Então, eu acho que a relação entre esses dois lugares é meio que a coisa de como vive essa classe social, sabe? Tipo, essa classe média alta que, enfim, que não tem controle suficiente pra mudar as coisas ao seu redor, mas que tem controle suficiente pra se considerar dentro, né, da bolha, que tem poder suficiente pra permanecer confortável dentro dessas simulações e viver sem ter que se importar com a vida política da sociedade, né? Eu acho que é uma... Eu acho que esses dois lugares, eles meio que são uma alegoria do pensamento neoliberal, sabe? Não, é interessante você colocar, porque eu achei até uma referência sua, que seria... Botei na minha colinha aqui. Arquitetura, capitalismo tardio e infraestrutura, né? Tá ali lado a lado. E eu posso estar enganado na linha do tempo aqui, mas você fez o Paradiso, o Cartões Postais, logo após, e depois você fez aquela bagunça que eu tô impressionado como aquilo dali existe ainda, a Festa Confederada. Como que uma coisa dessa existe? Como que você achou aquilo? Primeiro, porque eu nunca ouvi falar daquilo. E ela acontece em Americana. Então é bem perto de onde eu tô. Eu tô em Santo André, Campinas. Eu tenho parentes em Campinas, já morei em Indaiatuba e eu nunca ouvi falar daquilo. É impressionante como... Não, sabe como eu descobri? Aquilo foi o jeito mais aleatório do mundo. Eu sabia que existia uma imigração americana em Americana. Tipo, eu tinha uma vaga noção disso, assim, tipo, uma coisa que existia no meu universo, assim, mas que eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? E aí um dia eu tava almoçando, tipo, eu tava, sei lá, tirando um tempinho, assim, no meio do dia, e aí eu tava almoçando, e eu não sei porquê, eu comecei a pensar na Rita Lee. E aí eu comecei a pensar... Sabe, não sei se você já ouviu falar, mas a Rita Lee, ela tem uma coisa de falar que ela é descendente do Robert E. Lee, tipo, do coronel, do coronel no general dos confederados aqui nos Estados Unidos. Tipo, nossa, mas que esquisito que ela fala isso, né? Que esquisito, né? Bizarro. E aí eu falei, nossa, deixa eu dar um Google pra ver se isso é verdade. E aí eu achei uma matéria no LA Times de 1997 que eles foram lá e começaram e tipo falaram da festa e conversaram com todo mundo e tal. Eu falei, nossa, que coisa mais esquisita isso, né? E eu comecei atrás e vi que a festa ainda existia. E eu comecei a procurar pra ver se alguém tinha feito, tipo, algum trabalho fotográfico mais extensivo a respeito daquilo. E, assim, tinha tido matérias a respeito daquilo, tipo, saiu do New York Times em 2000
2013, eu acho. Daí teve alguém que fez um negócio pra Vice e tal. Mas, assim, eu acho que é uma perspectiva muito, muito americana a respeito daquilo, sabe? Tipo, eu acho que todo mundo vê a bandeira confederada e, tipo, imediatamente associa com o que acontece aqui, ou aquilo que eu acho que não tá errado, né? Tipo, eu acho que a bandeira confederada é o que ela é, né? Mas, aí eu, enfim, vi que era americana e falei, nossa, do lado de Indaiatuba, deixa eu ir lá, né? E aí eu fui e, enfim, fiz uma série de retratos lá. E depois eu descobri que tava tendo um protesto da O Negro do lado de fora da festa que eu não peguei, né? Que na hora que eu cheguei lá ainda não tava rolando e na hora que eu fui embora ele já tinha ido embora também. Mas aí eu voltei no ano seguinte e eu fotografei o pessoal no protesto, né? Mas assim, eu acho que... Bom, tem muitas coisas contidas nessa festa. Eu acho que uma delas é que no Brasil a gente tem essa coisa de que tudo que é estrangeiro é melhor, né? Então, tipo... E aí tem a coisa de que, ai, nossa, funk é depravado, né? Tipo, alguém na festa falou pra mim que a cultura brasileira era depravada. E que é uma... Eu acho que, assim, na minha opinião, isso é uma forma codificada de racismo, né? Que é o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de dog whistle, né? Que é, enfim, que você usa uma metáfora. Uma metáfora pra se relacionar. Pra falar uma coisa ruim sobre um grupo que, na verdade, você não pode... Tipo, que não é permitido, né? Nas regras daquele lugar falar. Mas, enfim. E... Aí... Eu fui lá, eu achei aquilo muito estranho. E, enfim, conversei com várias pessoas que fazem parte do movimento, não do movimento, mas da organização que organiza, né? E, assim, o presidente é um cara que é um cara mais de direita, assim, tipo, meio bolsonarista. E aí tem, sei lá, daí tem uma galera que, tipo... Que, sei lá, que não liga pra política, sabe? Que só tá lá porque os vestidos são bonitos. Tá lá pela alegoria. E eles querem, sei lá, participar e dançar e tal. E aí, também tem umas pessoas que falam, nossa, mas a gente poderia completamente, tipo, parar de usar a bandeira confederada e só fazer a festa, né? Tipo, eu não veria problema nenhum nisso. Mas aí os que estão lá faz mais tempo acham que a bandeira confederada é uma coisa da qual eles não podem abrir mão. E daí que é meio que a partir disso que tem o conflito entre eles e é o Negro, né? Que é o movimento que organiza aquele protesto lá todo ano. Porque o Negro fala assim, tipo, vocês podem fazer a festa, tipo, a gente não liga. A única coisa que acho que, assim, fica meio chato vocês usarem essa bandeira, né? Mas eu acho que, assim, esse conflito entre os dois é importante, mas eu acho que a coisa que mais me interessa a respeito dessa festa é meio que, tipo, por que isso tem tanto apelo para as pessoas que não são parte daquela comunidade, entendeu? Tipo, por que atrai 2.000 pessoas por ano, entendeu? E tudo bem, uma festa que você vai lá, você bebe cerveja e come frango frito e tudo isso, mas eu acho que tem uma coisa que eu conversei com um professor de história da UFABC, ele chama Flávio Tales. Ele tem um sobrenome comprido, esqueci qual que é o sobrenome dele, mas ele usa Flávio Tales, pelo que eu sei. E aí o que ele tava me falando, que na opinião dele é que esse tipo de festa de imigração, sabe? Então, tipo, festa da imigração alemã, festa da imigração italiana e, tipo, essa americana meio que vai nesse balaio também, é meio que uma forma de reclamar pertencimento a uma determinada forma de branquitude, né? Então, tipo, é meio que tem as camadas dessa matemática racial, né, que passa por isso. Mas daí, primeiro, tipo, você pensa, tá, se a cultura brasileira é indissociável da cultura negra, e eu acho que cultura negra é ruim porque eu sou racista, então eu vou me associar
há um outro tipo de cultura que eu tenho acesso porque minha família veio da Itália ou da Alemanha ou de não sei, enfim, a que eu tenho acesso porque eu sou branco aqui do Brasil. E eu vou me associar a essa cultura e vou me dissociar do que é entendido como cultura brasileira, porque cultura brasileira é necessariamente cultura negra, né? No Brasil. Uhum. Então eu acho que a matemática racial que passa pela cabeça das pessoas de uma maneira completamente inconsciente, eu acho que é meio que por aí, entendeu? Eu acho que assim, que se a cultura brasileira é cultura negra, então a gente precisa se dissociar dessa cultura e encontrar alguma coisa pra substituir, né? Tipo, encontrar meio que tipo, qual que é o nosso mito fundador, né? Então eu acho que meio que é meio que por aí, assim. Eu acho que existe uma coisa racial ali, mas eu não acho que seja nem de perto parecido com o que são os supremacistas brancos aqui nos Estados Unidos, sabe? Que não é uma coisa, tipo, escancarada, sabe? É uma coisa que eu acho que... Mas... Eu acho que tem as camadas de como eu digo isso? Eu acho que tem a coisa de que, tipo, a gente acredita nessas coisas, mas a gente não sabe por que a gente acredita nessas coisas. A gente só entende essas coisas por serem verdade, entendeu? Então, tipo, quando você fala... Porque isso é menos do que sobre quais são as escolhas conscientes que as pessoas fazem a respeito do seu gosto, mas é meio que, tipo... O que é considerado bom gosto, né? No Brasil. E, tipo, o que é considerado bom gosto no Brasil nunca é funk, né? O que é considerado bom gosto no Brasil é sei lá, tipo, é rock, é música americana, entendeu? E, tipo... E aí eu acho que passa meio que por isso. Mas aí quando você começa a investigar, tipo, por que essas coisas certas coisas são consideradas bom gosto e outras coisas não são consideradas bom gosto, eu acho que você começa a chegar nessas dinâmicas raciais, mas que elas não são óbvias, entendeu? Elas não são dadas. Então... Sei lá, eu de jeito nenhum acho que todas as pessoas que estão naquela festa são racistas, ali. Entendeu? Certamente algumas são, mas eu não diria. Tem gente ali que sabe o que tá fazendo, né? Inclusive, você fotografou um carro, um laranja, ele era um Opala laranja. Eu passei 4 meses em Jundiaí, aquele carro... na hora que você bateu ali a foto e o homem que tava ali, eu relacionei ele na hora, porque ele mora 2 quarteirões de onde eu tava morando. Ai, não acredito, jura? Eu não tô brincando, na hora que você bateu, porque ali onde ele mora, eu já passei na frente de onde ele mora, eu já vi ele ali, falei, conheço ele. E era ele mesmo, eu falei, nossa, que mundo pequeno. E Jundiaí é bem pertinho, né? Então eu não ia desconfiar que uma pessoa que tem um carro daquele ia deixar de ir numa festa igual a essa. Então, é que ele é o... É que tem várias coisas, né? Então esse cara, o lance dele é que ele coleciona carros antigos, né? Então... Sim. E ele assistia a série, como é que chama em português? Em inglês chama Dukes of Hazzard. Ah, sei qual Então, e que daquele carro é o carro do Dukes of Hazzard. E daí, enfim, daí tem toda aquela coisa, tipo, de que é... Essa coisa que meio de fã de cinema, assim, né? Ou, tipo, desses filmes americanos de cowboy. E daí, por isso, tipo, tem muitas das pessoas que frequentam essa festa que tem essa coisa de ter esses gostos específicos, né? Tipo, de querer, enfim, participar daquilo meio que como uma brincadeira, assim, entendeu? Mas eu acho que, assim... Então, é que eu acho que... E também é que tá. Eu já tive várias discussões com... sei lá, com familiares e com outras pessoas falando que, tipo, meio que falando, você tá tirando sarro das pessoas, você tá acusando as pessoas de alguma coisa específica. Eu acho que talvez isso seja uma leitura que você possa fazer a partir do meu trabalho, mas eu acho que o que eu tô mais interessada mesmo é tipo, quais são as estruturas que existem que tornam aquela prática cultural uma obviedade, entendeu? Sim. Então, tipo,
enfim, pra encurtar a história, o que me interessa é a ideologia, né? Tipo, quais são as escolhas não deliberadas que a gente faz, que a gente considera como óbvias, né? Que são as escolhas transparentes que a gente faz, enfim, que compõem o mundo em que a gente vive, né? E tipo, e o que tá por trás daquelas escolhas, né? Então eu acho que o que me interessa é meio que tentar enxergar a ideologia no mundo material, né? Tentar enxergar a ideologia, tipo, em como as pessoas se vestem, como elas querem se apresentar pra você, em como a gente constrói o mundo em que a gente vive, quais são as decisões arquitetônicas que a gente faz, enfim, tudo isso. Então acho que é por aí. Mas assim, eu entendo. Igual você falou, creio eu que ele deveria estar indo mais por causa do símbolo, por causa da coleção, por causa do carro, da relação, né? É interessante. É uma coisa interessante que você fez. E é um estudo antropológico, né? Que você vai você tá nos seus projetos, você está estudando cada situação de cada local, que você vai descobrindo, igual no Paradiso, em Doha e nessa, né? Toda uma psicologia, fazendo um retrato. É interessante, E opa, minha cola tá caindo aqui. Vamos lá. E você foi pra Nova York, e você, logo que chegou aí, você fotografou o Bronx. Uhum, isso. Eu morava lá, né? Foi o lugar que eu tava... Ah, sim. Uhum. Sim. E você, na entrevista que eu achei sua, você achou uma relação entre o Bronx e São Paulo. Porque, vendo pelo contexto, é a mesma coisa, né? É uma bagunça, tem gente na rua. Como que você se relacionou isso? Você mudou e falou, não, vou... O que eu falei exatamente de São Paulo, que eu não me lembro o que eu falei nessa entrevista, me explica. Que você se relacionou à cidade, ao Bronx, por ele te lembrar de São Paulo. Não, eu acho que assim, que o que eu acho que talvez o que eu tenha querido dizer lá é que assim, eu acho que não era o Bronx especificamente que me lembrava de São Paulo, eu acho que é Nova York que me lembra de São Paulo. Sim. Porque enfim, é um tipo muito parecido de vida, assim, né? Tipo, você usa bastante transporte público, você anda pra caramba, você, enfim... Tipo, faz todas essas coisas que são meio que inerentes à vida numa cidade grande, né? Mas, assim, aquele projeto foi uma... foi uma maneira... Eu acho que foi um projeto que ele era mais ingênuo, assim, no sentido de que eu não tinha muito uma agenda, né? Não tinha muito uma coisa que, tipo, que eu queria dizer a respeito daquele lugar. Sim. E era mais meio que uma observação meio que flaneur, assim, sabe? Tipo, era uma... Ah, sim, saiu andando, explorando. Uma coisa meio tipo, deixa eu ver o que tem aqui, sabe? Então, sei lá, tipo, esse projeto eu nem tenho mais ele no meu site, porque eu acho que ele não se relaciona muito com as coisas que eu tô tentando fazer agora, sabe? Mas eu acho que, assim, o que eu aprendi quando eu fiz aquele projeto, que foi o projeto que eu fiz que foi meu TCC do ICP, né? Foi que antes da gente saber o que a gente quer dizer, a gente precisa olhar, entendeu? Então, porque... Assim, se você é uma pessoa como eu que se interessa por ciências sociais e entender, tipo, quais são os fenômenos sociais que levam que levam o mundo a ser como ele é muito fácil você estar sentado lá na sua casa e ficar pensando, nossa, tipo... A gente tem essa teoria sobre por que isso existe, por que isso é dessa maneira e enfim, a gente tem as teorias, né, a respeito de
porque o mundo é como ele é. E frequentemente elas estão corretas, né? Porque se a gente pode ler, e a gente pode pensar, e a gente pode escrever, e essas coisas, enfim. Tipo, elas têm a sua própria validade, mas as coisas que você percebe quando você escreve, quando você lê, são coisas diferentes das coisas que você percebe quando você olha pra uma fotografia, né? E eu acho que quando a gente tenta planejar demais um projeto e tenta, tipo, teorizar demais o que é aquele projeto e o que a gente tá tentando fazer com aquilo e tal, antes da gente ir lá e fazer, a gente frequentemente volta pra casa com o nosso cartão ou com o filme e vê que não é bem por aí, sabe? Que tem alguma coisa a mais que existe naquelas imagens que não tá compreendido pela teoria que a gente formulou antes, entendeu? Sim. Então, eu acho que aquele projeto, ele é sobre olhar mesmo, sabe? Sobre sair pro mundo e prestar atenção, sabe? Tipo, gastar tempo olhando pro que tá na sua frente, sabe? Porque é aquilo, teorizar é meio que uma preguiça de olhar pro que tá na frente, né? Eu acho. E, enfim, eu acho que o que eu tiro daquele projeto no Bronx é isso mesmo, assim, É isso. é aprender a enxergar, né? Pra olhar o que tá na frente mesmo. Não existe teoria sem prática, né? E você, todo esse processo seu, você criou intimidade com o pessoal? Você ainda frequenta, conversa com alguma dessas pessoas? Depende. Todo esse processo. Depende, eu acho que assim... Tirando sua mãe, né? Tirando sua mãe, que é importante. A minha mãe e minha irmã, né? Não. Não converso mais com elas. Ela foi uma... Não. Não, eu acho que depende. Deixa eu pensar se tem alguém que eu fotografei que eu fiquei amiga. Olha, sinceramente, não. Tem umas pessoas que eu mantenho um contato às vezes, assim, sabe? Mas... Sei lá, gente que me segue no Instagram, de vez em quando eu converso, sabe? Mas... sim. Eu acho que... Não, nem tanto, assim. Eu acho que as pessoas com quem eu acabei me relacionando, que eu fotografei e acabei me relacionando mais ao longo prazo, assim, são pessoas com quem eu já teria me relacionado a longo prazo de qualquer jeito, assim, sabe? Pessoas que fazem parte do universo da minha família e tal, que acabam sendo... Mas eu acho que fotografar pessoas sempre é sobre forjar um relacionamento, mesmo que ele seja temporário, sabe? Porque eu acho que, assim, quando você tá fazendo um retrato, você nunca tá de verdade entrando no mundo daquela pessoa, né? Você tá, tipo... Tem alguma coisa que, mesmo que seja inconsciente, você tá interessado e você tá procurando... Você tá sempre procurando alguma coisa super específica, né? E aí, quando você enxerga uma pessoa, você pensa, nossa, eu preciso tirar um retrato dessa pessoa. Eu acho que aquela pessoa tá momentaneamente canalizando aquilo que você tá procurando enxergar, né? E aí, assim, óbvio que existe a demanda de conversar com aquela pessoa e entender como que ela se relaciona com aquele conceito que você traz, né? Então, por exemplo, lá na Festa Confederada, eu chegava, conversava com as pessoas e perguntava o que elas achavam daquele lugar, né? O porquê que elas estavam ali e tal. E aí, o que elas dizem informa a maneira como eu vou fotografá-las, né? Então, tipo, o pessoal do negro pensa uma coisa completamente diferente do que as pessoas que estão dançando com um vestido que tem uma bandeira confederada gigante estampada na saia, né? Mas, enfim, eu acho que pra mim é bastante importante, assim, a ideia de que a gente tem que forjar algo
tipo de criar uma relacionamento. intimidade, né? Eu não sei se eu chamaria de intimidade. Eu acho que perdão. Sim. Eu acho que eu chamaria de camaradagem, sabe? Uma coisa mais fluida, eu acho. Mas eu acho que esse entendimento de que, tipo, o que você tá fotografando de verdade não é exatamente aquela pessoa, sabe? É alguma coisa. É a forma como aquela pessoa expressa uma verdade maior, entendeu? É muito. Você colocando desse jeito é muito bom. Eu saio, eu vou pra rua. Eu não sou muito de fazer retrato, eu sempre tento manter uma distância, mas pra não invadir, né, a situação. Mas eu entendo o que você tá falando, porque você colocando desse jeito é muito bom. É muito bom. E você foi num protesto do Standing Rock. E você fugiu completamente do que era a fotografia, né? Você gravou algumas situações. Algumas situações o pessoal ali. E é muito bom porque você chega lá e você não fotografou, e sim criou um vídeo que dura ali. E é uma forma de retrato também. Você fez retrato. Você fez a sua vou colocar entre aspas, paisagem daquela situação. E é interessante porque eu fui metralhado por fotos referente a essa situação. Aí eu entrei no seu site e vi um vídeo, um retrato de vídeo. Então você completamente fugiu do que você estava acostumado, saiu da sua zona de conforto, foi mostrar uma situação completamente diferente. É muito bom isso, porque eles mereciam, né? Você colocou eles num contexto muito bom ali. Então, se eu te contasse por que eu acabei fazendo aquilo, nossa, aquela vez foi realmente uma doideira, porque, assim, naquela época eu tava esperando pro meu visto sair aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, tava uma coisa, talvez eu não possa ficar aqui, talvez eu tenha que voltar pro Brasil, talvez eu tenha que ir arranjar outra coisa pra fazer da minha vida, não sei. Mas aí, um amigo meu, chamado Bill Hill, que o Bill, ele tem um ônibus que... O Bill tem... acho que ele tá com quase 80 anos agora. E ele... e o ônibus dele participa, tipo, de umas caravanas humanitárias, assim, né? Então, tipo, o Bill, ele dirige pra uma organização chamada IFCO, que é Interfaith Community Organizing, que eles têm um programa que eles, todo verão, eles colocam um monte de suprimentos dentro desse ônibus, eles dirigem até o México e do México eles mandam esse ônibus pra Cuba, né? E, enfim, daí toda vez que tem alguma coisa que, tipo, que é uma emergência em que, sei lá, tem pessoas que estão, enfim, em perigo, que não tem comida, que tá faltando qualquer coisa, o Bill, ele vai lá e dirige o ônibus dele e vai lá ajudar do jeito que ele pode, entendeu? E o que ele faz, como é um ônibus que, enfim, toma bastante combustível e tal, ele costuma juntar uma galera, né, pra meio que fazer uma vaquinha e pagar pelo combustível, ir lá e todo mundo ajudar do jeito que pode, né? Então ele foi pra New Orleans quando teve Katrina, ele foi... Recentemente ele foi pra fronteira do México, no Texas, pra, enfim, levar comida pras pessoas que estão presas do outro lado da fronteira e tal. E aí quando teve Standing Rock, ele fez várias viagens pra lá, mas na primeira ele falou, tô indo, você quer ir? Eu falei, tá bom. E aí, porque eu não tava nem podendo trabalhar, né, porque eu tava sem meu visto. E aí minha intenção era falar, bom, tá bom, então eu vou lá e eu vou
fotografar com a minha Hasselblad, né? Tipo, eu tava sempre pensando em fazer os retratos, tipo, igual eu sempre faço, sabe? Uhum. Mas aí, quando a gente tava chegando lá, foi tipo, era, sei lá, 11 horas da noite, tava tudo escuro. E aí, o gabinete do xerife daquele condado lá tinha colocado como chama? Tipo, umas blitzes assim no caminho, né? Então eles estavam meio que parando os veículos que estavam indo pro acampamento e eu não sei se eles estavam revistando, se eles estavam perguntando o que ia fazer lá, uma coisa desse tipo. Mas aí, a gente tava no meio da estrada e eu tava com a câmera, assim, do meu lado, no banco da frente, porque eu tava, tipo, ajudando ele a navegar, né? Ver as direções. Uhum. Só que teve alguma coisa que eu tive que fazer na parte de trás, alguém me chamou, não sei o que foi, eu deixei minha câmera lá. Só que daí ele teve que dar uma puta freada pra parar pra blitz, porque, tipo, tava escuro, né? Então, assim, quando ele viu que tinha alguém, ele deu uma puta freada. A minha câmera saiu voando e bateu no painel do ônibus. Nossa. E aí, assim, ela... Ainda bem que, tipo, não quebrou, mas quebrou o vidro em cima, né? A focusing screen ali. Quebrou a lupa, né? Tipo, quebrou o negocinho de... sim. O waist level, né? E aí, eu falei, bom, tá bom, né? Então agora acho que eu não tenho mais uma câmera pra usar agora. E aí, uma amiga minha tinha levado uma câmera digital, sobrando, ela tinha uma Mark III e tinha levado a Mark II dela só pra ter de reserva. E aí, ela falou, você quer pegar emprestado? Eu falei, tá bom. Só que eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Tipo, vai ficar, sabe, igual ao que todo mundo tá fazendo. Então, deixa eu pensar alguma coisa diferente pra fazer. E eu lembrei que eu tinha conversado com um editor uma vez, que falou, você devia tentar fazer retratos em vídeo, né? Quem sabe, né? Tipo, meio que ignorei ele naquela época, assim. Mas daí, quando a gente tava lá, eu falei, bom, é o que tá tendo agora, né? Então acho que eu vou tentar fazer isso. Eu fiz alguns, assim, e aí eu comecei a ver que ficava super legal, né? Que, tipo, que naquele lugar especificamente, esse método funcionava muito bem porque tinha muito vento, né? Tipo, uma planície, assim. E sei lá, é uma coisa meio mágica, assim, tipo, como o vento move a paisagem e, tipo, como o acampamento em si era um lugar muito quieto, né? Tipo, que funcionava meio que como uma, sei lá, um tipo de cidade, assim, quase, sabe? Tipo, funcionava meio como uma máquina bem azeitada, assim, mas e aí, enfim, eu fiz esses retratos na primeira vez e depois eu voltei no final de novembro pra fazer mais alguns, né? Pra meio que documentar aquilo enquanto eles estavam se preparando pro inverno feio que eles iam passar lá, né? Mas aí foi meio que isso, assim. E aí acabou saindo na Time Lightbox, no blog de fotografia que eles têm lá. Mas eu acho que eu tava procurando um jeito de fazer fazer uma cobertura daquilo, sei lá, ter algum insight sobre aquilo que variasse um pouco das fotos de protesto tradicionais, assim, né, que são documentos importantes, né, que são documentos históricos importantes até, mas que são um framework específico ali, né? E você gravou quanto tempo, mais ou menos? Você gravou muito? Quanto tempo eu passei lá? A primeira vez acho que a primeira viagem foram uns 4 ou 5 dias e a segunda foi mais ou menos isso também. Então. Então você teve bastante conteúdo. Mas assim, no final das contas é aquela coisa, né? Você faz 500 e usa 10, né? Mas foi uma experiência incrível, assim. assim,
é um... Ser testemunha desses acontecimentos históricos é uma coisa muito estranha, né? Porque quando você tá no lugar e você enxerga as pessoas, enfim, travando aquela batalha, parece uma coisa que é impossível de ganhar, né? E realmente, assim, tipo... Viram... É uma batalha histórica que é perdida muitas vezes antes de ser ganha, né? Mas que essas coisas, elas são a semente de outras coisas que vão ser bem sucedidas no futuro, né? Então, tipo, eu acho que tem um documento de como, sabe, de como que era tá lá, sabe? Tipo, de como que é de como que era o sentimento no lugar, é uma coisa que é bem valiosa pra mim. É muito... deve ter sido muito bom participar de uma documentação daquilo, você fazer parte daquilo, entender a luta, a batalha deles, né? E você fotografa só filme, você não usa digital pra nada. Eu uso digital, sim. Você usa digital? Uso. Você usa o médio formato. Uhum. Você tá usando que tipo de filme hoje em dia? Só pra ter uma noção. Eu uso geralmente o Portra 400, 160 ou 800. Tipo, esses três. Na verdade, eu até gosto mais do... Quer dizer, na verdade, não sei se isso é verdade hoje em dia, mas eu gosto bastante do Fuji... Qual que é o... Nem sei. Qualquer que seja o Fuji 400H, eu acho que chama. Mas eu acho que aquele filme é um pouco mais caro, eu acabo nunca usando ele. Porque esse é o problema, né? Tipo, o filme é uma filme é caro em qualquer lugar. Filme é caro em qualquer lugar do planeta. E você tem um processo específico para edição? Porque você tem como referência o Sternfeld, o Alex So, a Taryn Simon, que tem colocar... Deixa eu achar uma palavra para relacionar ela. Em relação com eles, e você se relacionou a isso também. Você tem um processo referente à edição? Você imprime tudo, você revela tudo e depois escolhe? Eu geralmente faço folha de contato, né? Então, tipo, eu escaneio num scanner, tipo, flatbed, assim, só pra poder ver no positivo as fotos. E aí, tipo, na folha de contato eu marco, né, o que eu quero. E aí eu vou escaneando, né? Geralmente, assim, lá no SP, qualquer pessoa que estudou lá e que faz trabalho voluntário lá depois de um tempo tem direito a horas no laboratório de mídias digitais deles, né? Então, eles têm um scanner... Quer dizer, eles têm vários, né? Mas eles têm aquele... Imacon, sabe? Que é aquele scanner que é uma torre, assim. Sei. Sem fio. Então, e aquele scanner é ótimo. E sempre que eu posso, eu vou escanear minhas coisas lá. Mas quando não dá pra usar aquilo, que é frequentemente porque, enfim, demora. Daí você tem que agendar um horário específico. É tipo todo um processo. Daí eu uso um Epson V750, V800, qualquer que seja aquele scanner que é aquele scanner de filme, né, da Epson. Sim. Mas, assim, no que diz respeito a editar, tipo, fazer sequência e tal, eu acho que... Bom, tem vários jeitos de fazer isso, né? O jeito que eu costumo usar pra mim mesma e pra fotos de outras pessoas que eu edito é... Antes de pensar em, tipo, como que eu vou combinar as fotos, eu, tipo, olho tudo e deixo as melhores imagens flutuarem pra cima, entendeu? Então, tipo, eu evito usar imagens que eu acho que, tipo, são importantes pra contar a história, mas que não são boas imagens, sabe? Tipo... sim. E, assim, isso é uma coisa que às vezes é necessário quando você tá trabalhando com reportagem tradicional, tipo, você meio que precisa, né? Tipo, de todas aquelas imagens que, tipo, que checam a caixinha, tipo, essa é essa é a imagem que vai estabelecer o lugar, esse é o close-up, esse é a imagem de ação, então, tipo, enfim.
tem essa estrutura tradicional, mas eu meio que não acredito nisso, assim. Eu quero que o meu trabalho tenha uma unidade estética, tipo, impenetrável, entendeu? Então eu acho que pra mim a coisa mais importante é primeiro identificar quais são as imagens que são as melhores, né? E daí se tiver alguma coisa faltando a respeito de, tipo, de contar histórias, se tiver algum elemento faltando naquela mistura, daí você volta e faz o que tá faltando, né? Eu acho que é o básico de fazer um projeto de longo prazo, né? Tipo, você vai montando a sua casinha de cartas ali, né, baseado nos elementos que você tem. Mas eu acho que pra mim o mais importante sempre é me certificar de que todas as fotos que compõem aquele corpo, né, de trabalho sejam fotos de que eu me orgulho, sabe? Imagens que realmente que são formalmente qual é a palavra que eu tô procurando? Mas que tem um bom aspecto formal e um bom aspecto de conteúdo. Ah, sim. E você pretende lançar um livro? Então, Porque eu sei que você tá trabalhando num projeto novo, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mesmo porque a gente tá numa quarentena que tá judiando. Mas você pretende lançar um livro quando isso tudo terminar? Ou revisar algum projeto, voltar a algum lugar pra complementar ele? eu quero voltar e fazer mais imagens do Paradiso e mais imagens de Americana. E enfim, como eu tava te dizendo antes, eu penso nesses dois projetos meio que como partes de uma mesma coisa, assim, sabe? Tipo, eu acho que tanto que esse desejo da classe média brasileira de estar em qualquer lugar que não seja o Brasil é uma coisa que tá contida nesses dois projetos, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que se do Paradiso se expressa a partir das casas que tem aquelas referências ou internacionalistas, né? Tipo, aquele modernismo internacional genérico. Ou, tipo, sei lá, uma casa de que é, sei lá, um chalé suíço, sabe? Eu acho que esses elementos dizem respeito a essa vontade, né? Esse desejo do brasileiro de estar em outro lugar. E em Americano isso tá contido de um jeito que é bastante óbvio, né? Que é tipo que essa coisa de tentar recriar um outro tempo e um outro lugar, né? E aí essa terceira parte, que é uma coisa que eu tô conceitualizando ainda no processo de pensar como que eu vou fazer, vai ser um terceiro desdobramento disso, né? Sim. Então, a minha ideia é criar uma forma de articular essas três partes de um jeito em que elas estejam separadas, mas ainda contidas no mesmo todo, entendeu? Então, enfim, e agora isso tá meio que parado, né? Porque tá tudo parado no mundo. Mas aí, assim, meu projeto é conduzir isso ao longo dos próximos 3 anos. E vai lançar um livro? Sei. Não sabe. Porque a gente sempre tem aquela certeza. Eu quero, mas você sabe que livro de fotografia é um poço de dinheiro que você só vai jogando lá dentro e não acaba nunca mais, né? Então, Isso, não e sei, trabalhoso. Exatamente. Não, eu quero lançar e eu penso em termos de livro, entendeu? Mas se vai acontecer, eu espero que sim. Eu tô trabalhando pra isso poder acontecer, mas também tem a questão de que, assim, o jeito como essas séries elas são percebidas aqui nos Estados Unidos, o jeito como elas são percebidas no Brasil, é muito diferente, né? Eu acho que no Brasil, eu acho que as pessoas entendem muito mais rápido do que eu tô falando, entendeu? Porque tem, enfim, tipo, tem um contexto cultural, né? Então, tipo, sei lá, todo mundo,
quase todo mundo conhece a pessoa que eu tô fotografando lá no Paradiso, sabe? Tipo, eu acho que o lugar cultural daquele fenômeno, ele é bem estabelecido dentro do público brasileiro. Mas agora, pra quem nunca viu isso, né, tipo, pra um americano que não tá familiarizado necessariamente com a realidade do Brasil, eu acho que daí é uma coisa um pouco diferente. Mas aí daí publicar livro é... Assim, você precisa você precisa fazer um levantamento de fundos, né? Precisa, enfim, Sim. ganhar edital, todas essas coisas. Então, sei lá, eu gostaria muito de lançar um livro no Brasil, entendeu? Mas eu nem sei se as pessoas compram fotolivro no Brasil. Compra? Não sei. Compra. Bom saber. Vixe, se deixar comigo, eu só não tô comprando porque a Amazon não tá trazendo. Ah, Porque tá complicado, mas eu tenho bastante, eu conheço muita gente que tem muito mais. Então, eu sou garantido, se você lançasse eu com certeza teria um. pode deixar, eu vou manter isso em mente. Não, então, mas eu quero fazer, assim, mas eu preciso ver como que eu vou operacionalizar, entendeu? Tipo, vontade não falta, mas eu não sei exatamente como eu vou fazer isso acontecer, mas tá no plano, é o que eu gostaria de fazer.